primeira mesa da tarde deste último dia de 10º Colóquio Internacional PFL, vamos ter uma mesa agora, um doutorando da Universidade Federal Fluminense, um recém-doutor aqui do PGFio da UNB, e um doutorando. Não vou há muito tempo é escasso, então eu quero só começar agradecendo a todos pela presença, agradecendo o pessoal do PPG que tem ajudado nos bastidores, PPG-Fio e do Departamento de Filosofia, e também a equipe do auditório, em particular a Bruna, que acabou de agilizar tudo aqui para a gente. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Victor Batista Branco, da Universidade Federal Fluminense, que vai apresentar o trabalho intitulado A Forma da Crítica em PFL. Fique à vontade, Victor. Então, boa tarde. Como foi apresentado, me chamo Victor Branco, doutorando do programa de pós-graduação da Ciência Política da UF, orientado pelo professor Dr. César Kirari, que deve estar lá fora. E queria agradecer a toda a produção, agradecer a organização pela oportunidade. Então, mudei um pouquinho o título, mas ainda tem uma relação. Então, o título: Uma metódica bakhtiniana para ler a escritura de PRBR. Então, eu começo o texto. Esta apresentação se ocupa a pensar a participação dos escritos de Berry na cultura literária, principalmente da presença da sátira e dos fenômenos complexos do dialogismo em sua escritura. Berry é reconhecido como um grande filósofo. As suas discussões sobre a tolerância nos fornecem elementos para alargá-la. Em alternativa à abordagem contemporânea do paradoxo da tolerância, proposto por Karl Popper, por exemplo. A linha, claro, de salvaguardar a tolerância enquanto categoria reflexiva de sua banalização, neste caso, tolerantismo, que coloca em risco a própria esfera comum e a própria tolerância, quando a intolerância a captura, usando-a como premissa. Mas essa apresentação tem um objetivo menor, que é tratar a temática da forma da escritura de Berry, tocando o conteúdo pela tangente. Mais especificamente, trata-se de apresentar uma possível metódica para a leitura da complexidade de sua linguagem, embora uma ressalva seja pertinente, a de que não há conteúdo sem forma. Mas pelo caráter incipiente das pesquisas e dos estudos, a pertinente relação entre a forma e o conteúdo em Berry ficará para um outro momento, que é, em outras palavras, ler Berry em sua atividade filosófica sob o efeito de uma maior compreensão das funções da bivocalidade, dupla orientação da palavra relacionada aos gêneros do discurso. O objetivo aqui, portanto, é mais simples, a saber, a indicação de categorias da estética literária de Bakhtin, Mikhail Bakhtin, para compreender, por exemplo, os fenômenos da sátira do dialogismo em Berry. Thomas Lennon, em Reading Berry, utiliza enquanto analogia a análise de Bakhtin sobre a poética de Dostoiévski, especificamente a relação do autor e do herói, para pensar o modo como as ideias com as quais Berry polemizou e discutiu penetrou nos seus escritos. Então, comentários de Lennon, diferente de Malebranche e Berkeley, que, embora utilizando o diálogo enquanto composição, transformam as vozes com as quais discutem em caricaturas para retoricamente refutá-las. Berry dedica-se em relatá-las, analisá-las e avaliá-las. Deste modo, Lennon defende que a conversa em Berry é genuína, embora com rigor de pesquisa e reflexão.
bem mais que conclusões, nos enseja aberturas e alternativas para continuar a reflexão. A abordagem de Leno, embora mencione a obra Problemas da Poética de Dostoiévski, esse livrinho, não se ocupa em pensar a forma dos discursos. Esse nem é o objetivo da obra dele. O seu objetivo principal é elucidar como a atividade filosófica de Beyle se constitui no relato crítico das ideias filosóficas, abstendo-se de construir um sistema filosófico. Ele apresenta, por exemplo, as discussões entre Beyle e Arnaud sobre as questões de fato e de direito, e entre Beyle e Jouyer sobre os direitos da consciência errante, em oposição às formas dogmáticas cuja monologia caracteriza-se de forma estática, eterna, objetiva, literal, obstinada e fechada. Beyle destaca-se por uma dialética completa que deixa a possibilidade de continuidade em aberto. Já Bakhtin ocupa-se em pensar a forma em Dostoiévski como uma inovação da literatura, com o advento do romance polifônico. Este não pôde emergir, segundo argumentos de Bakhtin, sem as condições sociais propícias da modernidade, onde visões de mundo colidiram. Dostoiévski, portanto, coloca-se a auscultar as vozes antepassadas e contemporâneas, mesmo aquelas em estado nascente, confrontando-as umas com as outras. Seus planos estéticos são constituídos assim. Dostoiévski, no lugar de caracterizar os personagens como tipos sociais acabados de fora, como pura objetificação, dedica-se em representar as autoconsciências dos heróis num embate mútuo. A grosso modo, a figura do herói aparece quando este articula problemas pertinentes ao mundo e à vida, sem concluí-los, sem alcançar soluções cabais. Isto talvez porque é de dentro de suas vidas que tais heróis, constituindo-se como ideólogos, pensam as suas problemáticas. Não é diante de uma escrivania, mas no fluxo corrente da vida, recebendo uma imediata interpelação. Bakhtin, depois de nos apresentar a problemática básica do romance polifônico, no último capítulo, depois de nos apresentar a problemática básica do romance polifônico, que é a nova posição do autor em relação ao personagem, se dedica, no último capítulo, às questões do fenômeno da dupla orientação da palavra, a bivocalidade, onde um sentido orientado para o objeto e o outro orientado para o discurso do outro. Por isso, Bakhtin argumenta que é necessário um novo enfoque no discurso, pois o enfoque comum apenas apreende o contexto monológico do discurso. Dentre o conjunto dos discursos bivocais, há uma heterogeneidade de manifestações, em cujos exemplos Bakhtin concentra-se na estilização, na paródia, na narrativa, seja literária ou oral, e no diálogo. No contexto das obras literárias, a grosso modo, há dois tipos de discurso. A do autor, caracterizado pelo aspecto referencial direto e imediato, e a do herói, que é o discurso objetificado, embora tenha significação objetiva imediata, está subordinada às intenções do autor. Há, portanto, dois centros de valores, ou dois pontos de vista de articulação de ideias, sendo que o plano do herói está englobado na do autor. É interessante pontuar que o discurso do autor ainda pode ser monológico, mesmo que este utilize ou imite a linguagem de um outro e use as suas palavras, mas não leve em conta o ponto de vista do outro. Portanto, no respectivo discurso, ainda não temos a bivocalidade, que é o terceiro tipo de discurso. Então, segue aqui a apresentação dos tipos. Quanto à estilização, o autor, produtor da estilização,
utiliza o discurso do outro, porque é importante para as suas finalidades usar esse ponto de vista para tratar determinado objeto. Daí, uma leve sombra objetificada recai sobre o discurso do outro. Neste sentido, o herói fala de uma determinada coisa num tom sério, embora no plano do autor, esta seriedade não é levada a cabo. A diferença entre a estilização e a pura imitação é que esta última leva a sério o que imita. Quanto à narração, o argumento aqui é parecido. O autor usa a posição de um narrador, a sua maneira de ver, embora o grau de objetificação um pouco maior. No entanto, para o autor não importa apenas o narrador enquanto tipo social, sua maneira de falar, sua linguagem, mas sua maneira de ver e representar o mundo. Exemplo dos narradores cronistas de Dostoiévski. Em Turgenev, Bakhtin argumenta que se dá o contrário. Em Andrei Kolosov, por exemplo, cuja narração de um intelectual letrado, que é como o próprio Turgenev narraria. Quanto à paródia, como na estilização, o autor fala a linguagem do outro, porém reveste essa linguagem de um ponto de vista diametralmente oposta à orientação do outro. O caso de Rabelais, por exemplo. O discurso se converte em palco de luta entre duas vozes. É impossível a fusão de duas vozes, como em Turgenev. As vozes não estão apenas distanciadas, mas em oposição hostil. Assim, o discurso do outro pode ser empregado com ironia e ambiguidade. É uma forma conhecida na comunicação usual da vida comum, pois a fala do outro é empregada com novo acento, pela via da interrogação, indignação, ironia, zombaria, deboche, etc. Desse modo, o discurso do outro, empregado com ambivalência, soa como estranho, colocando em risco suas convicções. Quanto ao diálogo, aqui Bakhtin distingue dois tipos: a polêmica velada e a réplica dialógica. Diferente dos outros modos, quando o autor utiliza o discurso do outro para suas próprias finalidades, a fala do outro não entra diretamente no discurso do autor, embora esteja implicitamente. O discurso do outro, sem ser diretamente mencionado, penetra como dupla orientação de sentido, simultaneamente recebendo nova interpretação e também agindo sobre o discurso do autor. No caso da polêmica velada, o discurso do autor está orientado para o objeto. Porém, as afirmações sobre o objeto é construída de maneira a atacar polemicamente o discurso do outro, mesmo que resguardando o seu próprio sentido objetivo. Diferente dos tipos apresentados anteriormente, o discurso do outro é repelido, e essa repelência, que é elaborada para ser sentida, causa a dupla orientação do discurso. Assim, a grosso modo, pode-se distinguir a polêmica aberta da velada, enquanto a primeira dirige-se explicitamente para a refutação de um outro argumento, a segunda apenas a insinua. Na réplica dialógica, as palavras orientadas para o objeto reagem ao mesmo tempo intensamente à palavra do outro, correspondendo-lhe e antecipando-a. Essa antecipação penetra no âmago do discurso intensamente dialógico, como se absorvesse as réplicas do outro, reelaborando-as intensamente. Em outras palavras, a consideração do contra-argumento produz mudanças específicas na estrutura do discurso dialógico. Bakhtin ainda acrescenta o fenômeno do dialogismo velado, que não coincide com a polêmica velada. É como se um diálogo fosse suprimido, a réplica do interlocutor, de tal forma que o sentido não fosse alterado. Embora invisível, o interlocutor ausente deixa profundos vestígios. Por isso, embora só um falho, é um diálogo sumamente tenso.
Portanto, a expectativa é de que, na continuidade dos estudos, esta metódica de leitura seja testada e, com os experimentos, aperfeiçoada, somando-se a ela os elementos que ela faltem, é claro, aplicando-as à compreensão dos próprios objetos de Pierre Bayle, sob a nova ótica dos efeitos da compreensão da bivocalidade. Muito obrigado, Victor. Eu passo a palavra, então, para Jefferson Martins Cassiano, doutor da Universidade Federal de Brasília, que vai nos apresentar o trabalho intitulado Considerações sobre o Pensamento Crítico de Foucault. À vontade, Jefferson. Muito obrigado, Marcos. Gostaria de agradecer aqui, primeiramente, cumprimentar a composição da mesa, o Marcos na coordenação, e também para deixar de agradecer a professora Cecília pela realização do evento, né, e a todos que estão ajudando na organização. Para mim tem sido uma experiência muito enriquecedora conhecer o pensamento do Pierre Bayle, que eu não conhecia tão a fundo, mas as discussões foram muito produtivas nesse sentido de trazer discussões sobre o que eu acho importante, que é pensar o que seria a ideia que a função da crítica está desempenhando hoje. E eu acho que o Bayle tem algo a nos dizer sobre isso. E é nesse sentido, né, nessa direção que eu gostaria de conduzir a minha apresentação, não tanto sobre o Pierre Bayle, mas sobre o estado do pensamento crítico, ou da filosofia crítica, né, a partir do pensamento do Michel Foucault. Então, com o objetivo de estabelecer esse possível diálogo, né, então vou iniciar a minha apresentação com a leitura de um texto. O objetivo desta apresentação é refletir sobre o pensamento crítico de Foucault, reflexão que, por meio dessa perspectiva de um determinado pensador, pode conduzir a novos olhares sobre o que significa atualmente fazer um pensamento crítico. O sociólogo Bruno Latour, em um provocante ensaio, Why Has Critique Run Out of Steam?, questiona: se antes a filosofia crítica se fortalecia no combate contra superstições e ideologias, hoje o perigo não vem justamente de um ceticismo excessivo que paralisa as ações, levando ao sentimento de que tudo era melhor antes? Esta questão sobre como certas experiências são organizadas e qual tipo de relação é mantida com o que é experimentado oferece o tema que esta apresentação busca desenvolver. Para tanto, é preciso reconhecer que há uma história da filosofia crítica e que, ao olhar para essa história, surge o nome de Pierre Bayle. Pensador frequentemente considerado cético, mas também um pioneiro que projetou a crítica como um método criterioso capaz de afastar os erros da razão. A filosofia de Bayle tem um grande envolvimento com questões religiosas e morais, cujo resultado foi a perseguição pela intolerância religiosa, o que talvez tenha feito seu Dictionnaire Historique et Critique ser uma obra destinada ao questionamento dos dogmas estabelecidos. Sabe-se que a mesma intenção reside no coração da filosofia de Immanuel Kant, o primeiro a realizar uma filosofia crítica. Kant colocou a crítica como um projeto filosófico destinado a buscar o melhor uso da razão. Em nome desta razão, ficava autorizado o exame de seus fundamentos pela reflexão crítica, a fim de distinguir as superstições, os dogmas e as ilusões de um conhecimento seguro e legítimo sobre a verdade, a moral e a sua finalidade. O modelo de filosofia crítica inaugurado por Kant revolucionou a própria atividade filosófica, dando-lhe a convicção de que a sua tarefa estava no questionamento do que impede o ser humano de atingir o esclarecimento e a liberdade. Ao longo do tempo, se formou uma história da filosofia crítica, com diversos autores se considerando pensadores críticos, tais como Nietzsche, Marx e a Escola de Frankfurt. É nesse ponto, por mais surpreendente que pareça, que Foucault se reconhece um herdeiro desta tradição de filosofia crítica, inaugurada por Kant. Não obstante, ao fazer essa declaração,
ainda diferencia entre duas tradições da filosofia crítica kantiana. Para sustentar tal distinção, Foucault assume a crítica como uma forma de questionamento, ou ainda, um exercício de colocar em questão uma pergunta que oriente a pesquisa filosófica. A primeira tradição da filosofia crítica indicada por Foucault corresponde ao questionamento sobre quais seriam as condições de possibilidades universais e necessárias para responder à questão: o que é o homem? Nesta perspectiva, Foucault relaciona a questão da crítica com o pensamento antropocêntrico, o que levou à produção de discursos admitidos por verdade sobre certos fenômenos culturais relacionados ao sexo, ao crime, à doença mental. Esta discursividade estaria enraizada no surgimento das ciências humanas. A segunda tradição mencionada por Foucault se refere ao questionamento sobre as condições estratégicas, agora não tanto de possibilidades, de colocar em questão o que é este presente ao qual pertenço. Nesse caso, se trata de investigar o campo das práticas e experiências em relação aos acontecimentos da atualidade. Por isso, a pergunta a ser respondida pode ser enunciada nos seguintes termos: o que acontece com quem somos nós atualmente? Foucault se considera afiliado a este tipo de orientação da filosofia crítica kantiana, a qual recebe o nome de ontologia histórico-crítica de nós mesmos. Conhecido o contexto, para entender o pensamento crítico de Foucault na história da filosofia crítica, pode ser vantajoso fazer uma análise em duas etapas. A primeira etapa investiga de que maneira o autor assume a filosofia crítica de Kant como seu objeto de estudo. A segunda etapa examina qual a função crítica designada por Foucault para a sua filosofia. Ao dividir o processo em duas etapas, a intenção é conseguir identificar com clareza: 1. Quais as fontes registradas sobre a crítica nos escritos de Foucault? E 2. Qual a função crítica desempenhada junto aos interesses da pesquisa de Foucault? Quando é observado os registros deixados por Foucault, sabe-se que seu interesse pela filosofia crítica tem Kant como seu objeto de análise. Isso ocorre em dois momentos, nas quais existem dois procedimentos que Foucault dirige a filosofia de Kant. A primeira interpretação acontece nos primeiros anos da pesquisa do autor, onde ele apresenta uma análise e embasa seu argumento na relação crítica-antropologia. Importante informar que, neste momento, Foucault interpreta Kant por lentes nietzschianas. Por isso, ao identificar a finalidade da crítica kantiana na questão "o que é o homem?", Foucault atribui o surgimento de um tipo de pensamento que visa estabelecer certo regime de verdade sobre a imagem do homem. Como se sabe, Foucault traz como resposta a polêmica suspeita da morte do homem, apoiado por uma noção nietzschiana de crítica. Após alguns anos, Foucault retorna à filosofia crítica de Kant com uma segunda interpretação, agora já com seu repertório conceitual bem desenvolvido. O enfoque da análise se dirige, então, para a relação crítica of clero. Contudo, of clero não deve ser concebida como uma época, mas como um ethos filosófico. Assim, Foucault entende que Kant propôs uma pergunta para a filosofia crítica se ocupar: o que acontece com quem somos nós atualmente? Nos últimos textos do autor se encontra a noção de atitude crítica, pela qual o questionamento típico da crítica se afasta da tarefa da fundamentação e se aproxima dos experimentos com possíveis transformações. Portanto, a filosofia crítica kantiana, enquanto objeto de análise assumido por Foucault, merece duas observações sobre os resultados mais significativos. 1. Por meio dessa análise, é possível compreender que Foucault adota a noção de crítica cujo questionamento é: o que acontece com quem somos nós atualmente? Também é possível identificar dois interesses em relação à finalidade da filosofia crítica: um negativo, em relação ao discurso do pensamento antropocêntrico, outro positivo, em relação à ontologia de nós mesmos. Para conhecer melhor os interesses que Foucault propõe ao uso da filosofia crítica, é preciso comentar sobre os propósitos que orientam a sua pesquisa. Falar de pensamento crítico é um pouco mais complicado do que conhecer a filosofia crítica enquanto objeto de análise. Foucault não se propôs a ser um comentador de Kant e desde o início entendeu a crítica como uma tarefa: fazer o diagnóstico do presente.
Acontece que, ao examinar o que significa diagnosticar o presente, se percebe que o termo que está sempre relacionado com a tarefa de questionar o que tem sido feito, por isso a história, e quais relações podem ser mantidas ou podem ser alteradas, por isso a tarefa é crítica. Quando se observa quais as possíveis tarefas implicam em o diagnóstico do presente, os registros apresentam algumas variações testadas ao longo da sua pesquisa, tentando acompanhar as modificações temáticas e conceituais trazidas pelo autor. Vamos chamar de função crítica o modo como Foucault atribui uma tarefa de diagnóstico do presente nos propósitos de sua pesquisa. A primeira função crítica se refere ao desassujeitamento do discurso antropocêntrico. Foucault considera que a análise histórica dos modos de objetivação do ser humano não deve ser dissociada das práticas de sujeição que o produzem. Esses sistemas são encontrados nas obras Foucaultianas, que examinam uma série de dispositivos institucionais que atuam em um processo de normalização sobre o que é considerado comportamento desviante, o indivíduo perigoso, a população indesejável. A função crítica do desassujeitamento do discurso antropocêntrico implica em o que Foucault chama de formas de problematização, isto é, pensar por qual razão certas relações são tratadas como problemáticas para os mecanismos institucionais operados, como a judicialização da normalidade. Estas problematizações podem ser encontradas nos estudos dedicados ao poder psiquiátrico, ao direito soberano e à governamentalidade biopolítica. Do mesmo modo, o desassujeitamento é comentado por Foucault ao ver o resultado do movimento antipsiquiátrico. Uma segunda função crítica diz respeito ao experimento de dessubjetivação. Uma vez conhecidas as condições de objetivação e as práticas de sujeição do ser humano, compete à função crítica questionar onde se posicionam os mecanismos que capturam a vida e onde certas práticas discursivas estão autorizadas a operar. Isso requer atenção para a organização dos elementos que estão preparados para receber e atuar sobre certas experiências. Em seus estudos, Foucault se interessou por esse foyer de experiência que nas sociedades modernas apresentam potentes efeitos, como as prisões e os asilos. Desse modo, a dessubjetivação serve de apelo ao enfrentamento contra as estratégias de massificação e controle social, o que não significa idealizar a liberdade total, mas encontrar novos processos que amplifiquem as possibilidades de escolhas e intensifiquem as experiências em relação a si mesmo. Daí a importância ao aspecto experimental, pois não corresponde à teorização sistemática e global de um horizonte normativo do que deve ser, mas se relaciona à análise histórica, parcial e estratégica do que tem sido feito, ou seja, um diagnóstico do presente. O estudo da contraconduta, uma espécie de atitude crítica como arte de não ser de tal forma governado, indica que o questionamento tem como alvo apontar sobre quais condições certas pessoas têm sido tratadas e de que forma são governadas. Isso pode ser revelado pelas tematizações da transgressão, da resistência e da parresia. Não obstante, tal atitude crítica não se restringe ao aspecto negativo de sua definição. Há outra definição para a atitude crítica que enfatiza seu aspecto positivo: transformar limites. Em vista dessas duas funções críticas, desassujeitamento do discurso antropocêntrico e o experimento de dessubjetivação do processo de normalização, chega-se a uma terceira, a função crítica dos meios de transformação de si. Diferente das duas funções críticas mencionadas, Foucault pouco se dedicou a registrar a tarefa transformadora da filosofia crítica. Logo, se trata de assumir o esforço de realizar esse trabalho e restituí-lo ao pensamento crítico de Foucault. Falar em meios de transformação de si implica em argumentar em favor da atividade crítica Foucaultiana, avançando sobre as vantagens de se interessar pela problematização e experimentação. Nesse sentido, o desassujeitamento do discurso antropocêntrico, cujo símbolo costuma ser a suspeita morte do homem, não pode ser encerrado em um niilismo. Do mesmo jeito, o experimento de dessubjetivação não pode significar a simples negação da própria subjetividade. Por isso, a importância de temas como as práticas de resistência, a experiência limite e a estética da existência serem úteis para designar o aspecto ativo conferido à condição humana.
Uma das mais famosas frases de Foucault diz que onde há poder, há resistência. Tal afirmação pode emprestar à função crítica de desobjetivação um meio de transformação, já que Foucault afirma que a experiência limite é algo do qual se é transformado. É nesse sentido que a resistência ao poder, que tematiza a arte de não ser de tal forma governada, não deveria ser reduzida à imagem do desmascaramento da realidade, como se alguma dominação absoluta estivesse oculta. A resistência ao poder também pode ser o meio pelo qual se efetiva uma transformação de si, ou seja, se inventa uma nova maneira de se relacionar com o que é experimentado. À guisa de conclusão, se Foucault se considera um herdeiro da filosofia crítica kantiana, é na medida em que tal tradição é, ao seu modo, um diagnóstico do presente. Esse seria o resultado de colocar em questão uma pergunta para a pesquisa filosófica: quem somos nós atualmente? Talvez os dois kantismos de Foucault bastassem para justificar a filiação à tradição da filosofia crítica kantiana. Contudo, para entender em que se baseia a declaração do autor em reconhecer sua própria pesquisa como um pensamento crítico, já parece ser exigida uma atenção para as funções críticas. De certa forma, abordar Foucault por essa perspectiva pode até ser uma resposta à alegada crise da crítica de Latour, uma vez que Foucault expressou seu interesse pelo impacto da crítica, isto é, pelos meios que precisam ser problematizados e pelas transformações que precisam ser experimentadas. É nesse sentido que o pensamento crítico de Foucault pode ser, ainda hoje, um projeto de pesquisa viável. Portanto, embora se perceba que há razões para favorecer o vínculo do pensamento crítico de Foucault com a filosofia crítica kantiana, existe também a clara percepção de que o modo como Foucault filosofa possui uma singularidade que lhe confere uma posição distinta na tradição da filosofia crítica. Por isso, todo esforço aqui assumido e reunido reside em facilitar a identificação deste modo de filosofar concebido como pensamento crítico, incluindo a função crítica dos meios de transformação, para que a tarefa não fique incompleta. Frederic Broch encontrou nos arquivos destinados à memória intelectual de Foucault uma nota preparatória para uma conferência, datada de setembro de 1980, na qual a letra de Foucault assente com o argumento exposto e defendido, ao esclarecer duas diretrizes de seu pensamento crítico: a análise histórica e os meios de transformação de si. Então, peço licença para ler a passagem sobre o próprio Foucault. Penso que existe a possibilidade de fazer uma história do que fizemos e que seja, ao mesmo tempo, uma análise do que somos. Uma análise teórica que tenha significado político. Quero dizer, uma análise que tenha significado para o que queremos aceitar, recusar, mudar em nós mesmos nos dias atuais. Em suma, trata-se de partir em busca de outra filosofia crítica. Uma filosofia que não determine as condições e os limites do conhecimento do objeto, mas as condições e as possibilidades indefinidas de transformação de si. Muito obrigado. Muito obrigado, Jefferson. O próximo trabalho vai ser apresentado pelo ilustrador, do doutorando do GFIU, o professor Philippe Lacour, disse que queria introduzir o tema, né? Então, boa tarde, gente. Peço desculpa o aspecto um pouco improvisado da comunicação que vem. Vou explicar um pouco o contexto. Eu estava viajando na França para uma cirurgia, faz que eu não tive tempo de fazer a redação bem feita do que vai seguir. Então, eu vou resumir. É um trabalho feito com 2 alunos de doutorado sobre Rancière, o Pedro aqui presente e a Michelle, que não está presente, infelizmente. E eu vou começar a falar e vou terminar falando, vou abrir aí de
fechar, e o Pedro vai falar o principal, que é a parte dele e de Michel, basicamente. Então, é sobre a forma da crítica de Rancière. Pode talvez colocar. Não tem? Eu posso. Você não mandou. Você usa isso. Mas, Pedro. Você pode você tá vendo? tudo bem, não tem problema. Então, basicamente, eu vou apresentar a minha interrogação é sobre, que eu vou desenvolver depois, não? É sobre as formas de crítica, e eu vou desenvolver esse aspecto mais especulativo depois, mas eu vou me perguntar hoje qual é a forma da crítica de Rancière. Então, minha interrogação é sobre as técnicas da crítica. Eu vou começar dizendo que é uma crítica imanente, em oposição a uma crítica transcendente que começa com um princípio que vai, digamos, a priori dar a norma do que a gente considera como sendo de valor ou não. Ao contrário, com Rancière a gente vai começar com um mergulho numa situação histórica precisa, como vou explicar. Segundo aspecto, essa crítica vai respeitar a contingência do processo histórico, sem nortear a priori a crítica por uma teologia mais ou menos implícita, como, por exemplo, a noção de ditadura do proletariado, por exemplo. Então, isso faz que a gente vai ter que prestar atenção às situações de movimentos sociais sem pretender a priori saber o que vai acontecer. Inclusive, o Rancière fez isso ultimamente com o movimento dos coletes amarelos, por exemplo. Isso aproxima Rancière de Foucault. E terceiro aspecto é a noção dessa crítica, é a noção de técnica crítica, que eu vou definir por enquanto, vou dizer depois, como uma sequência de gestos intelectuais que eu vou desenvolver depois. Então, tem três aspectos nessa apresentação. A factualidade da crítica, que mostra a sua imanência, primeiro. Depois tem a partir dessa abordagem factual, a gente vai identificar um princípio que vai guiar a crítica, isso vai desenvolver o Pedro. E o terceiro aspecto é, basicamente, a utilização do contraste histórico com uma implicação estética dessa dimensão crítica que faz a originalidade profunda de Rancière. Então, vou começar com uma situação, digamos que é ao mesmo tempo cronológica da obra de Rancière e que explica essa dimensão de factualidade, que é, basicamente, Rancière se pergunta, ele começa com uma análise de um problema da situação histórica efetiva dos anos 60, que tem uma briga entre os marxistas de tendência althusserriana, que dizem que é uma vanguarda intelectual que tem que decidir o que é bom para o povo. Então, o aspecto teórico que vai guiar a prática, digamos. E, ao contrário, você tem, ao mesmo tempo, grupos maoístas que negam esse direito para a vanguarda intelectual e que dizem que o intelectual ele tem que aprender do povo. Inclusive, de maneira brutal, a gente vai mandar o intelectual para trabalhar no campo. Então, aqui, essa geração dos anos 60 está hesitando entre os dois, às vezes passando de um para outro. E o percurso de Rancière é de se afastar do marxismo sem cair no maoísmo. Okay? Então, ele está procurando algo como um caminho intermediário, sem saber como. Isso é que ele vai... é a dupla herança dele e o que ele vai recusar. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai buscar, nos arquivos do movimento operário, traços efetivos de como o movimento social se faz. O que ele descobre lá, para resumir? É uma correspondência entre dois operários, um que diz que ele está participando de uma cidade um pouco utópica, do saint-simonismo, e tem atividade artística, filosófica,
e outro que diz que ele não fez isso, mas está aproveitando do final de semana para sair no campo, e lá ele aproveita da natureza, mas também faz filosofia. Então, essa correspondência, você não pode capturá-la nem pelo marxismo ortodoxo, nem pelo maoísmo. E vai ser o caminho intermediário que ele busca. O que ele encontrava? O princípio da igualdade, quer dizer, o operário pode fazer filosofia, ele pode ser um intelectual também. Isso vai guiar a reflexão dele, e ele vai basicamente encontrar outra ilustração muito importante no caso de Joseph Jacotot, que é uma história incrível de um cara que, depois da Revolução Francesa, que era um momento de emergência, tinha que formar pessoas com as pessoas que tinha, que às vezes não eram elas mesmas formadas, ele fez profissão de extrapolar a partir dessa situação um pouco excepcional, para mostrar que você pode ensinar algo que você não conhece para outras pessoas que também não conhecem. A condição de ter uma coisa intermediária, por exemplo, um manual, um livro, que vai servir de relação de transmissão. Isso faz que ele vai separar o princípio da transmissão do princípio da autoridade, digamos. Então, você pode ser um mestre sem ter a autoridade vertical do poder. Você pode ser um mestre sendo ignorante. A condição que tenha essa coisa intermediária e uma grande vontade da pessoa que quer aprender. Então, essa proposição é chocante, mas ilustra de maneira radical, ele não nega que seja excepcional, mas só mostra a possibilidade de um igualitarismo no domínio da educação. Aí ele passa para o domínio político, né? Então, basicamente, depois se trata de o que a gente vai desenvolver depois, a gente vai ver, mas basicamente você tem que esse exemplo permite subverter um pouco a pedagogia tradicional, o iluminismo tradicional também, e sobretudo o que a gente vai frisar aqui. O imanentismo dessa crítica, ele volta para fatos documentados, encontrados nos arquivos, de uma forma que a classe trabalhadora pensa e diz e faz o que ela quer fazer. Então, quando você quiser saber o que o povo pensa, não é uma vanguarda intelectual, nem o povo em ação que vai te dizer, é só olhar o que ela faz, escreve e pensa dela mesma. Okay? Isso é o imanentismo de Rancière. Aí não tem contradição com o ponto seguinte, que a partir desse mergulho imanente nos arquivos, ele identifica o princípio da igualdade. E o pensamento político consiste em deduzir, logicamente, metodologicamente, todas as consequências desse princípio da igualdade. Bom, aí continua o Pedro. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, professora Maria Cecília, em representação da comissão organizadora deste colóquio. Saúdo também os colegas aqui, os painelistas, e muitas vezes o coordenador da mesa não é saudado, saúdo assim igualmente. Obrigado, professor Lacour, por este desafio de poder falar num colóquio sobre filosofia política. Tenho contato muito recente com estas temáticas sobre a filosofia política. Eu vinha trabalhando com filosofia da linguagem e, de modo particular, com Wittgenstein, sobretudo o segundo, das investigações filosóficas, e também com Jürgen Habermas. Lia Rancière como um dos críticos de Habermas, e eu fazia a questão de rebatê-lo para manter o posicionamento do filósofo que eu elegia para alguns debates próprios da filosofia da linguagem e da hermenêutica filosófica. É um grande desafio este, contato muito recente com Rancière. É um desafio também poder falar como discípulo, falar depois do mestre, depois do meu orientador,
o professor Labu, mas a academia é feita de desafios. Então, tenho esta missão de dar continuidade à abordagem desta temática sobre as técnicas da crítica na obra de Jacques Rancière e, de modo particular, trato uma crítica de princípio norteada pela igualdade. Em termos de literatura básica, usamos o desentendimento, política e filosofia, mas há uma passagem rápida pela obra O Mestre Ignorante, rápida mesmo, O Mestre Ignorante, sobretudo no aspecto que contextualiza a gênese, ainda que incipiente, do debate sobre a política em Jacques Rancière. É importante referir que o princípio de igualdade percorre todo o pensamento de Jacques Rancière. Este princípio é uma categoria-chave no pensamento de Rancière. Então, desde o início, Rancière propõe que a igualdade não deve ser vista apenas como um conceito político, ela deve ser compreendida como um elemento essencial nas relações sociais e, sobretudo, nas práticas democráticas. Sem ignorar a dimensão política, Rancière utiliza este termo, princípio de igualdade, em outras temáticas, em outras abordagens, tais como na epistemologia, uma abordagem também estética e educacional. Na perspectiva educacional, é aquilo que o professor Lacour muito bem fez referência. Joseph Jacotot já usava o princípio de igualdade, isto no primeiro quartel do século XIX, mas aplicado à educação. Entendia Jacotot que a igualdade era importante para a promoção da autoestima e da autoeducação por parte dos alunos. Ou seja, Jacotot não leva em consideração as diferenças socioeconômicas e culturais para o desenvolvimento intelectual. Então, tal como Jacotot, com essa prática educativa, inclusiva e libertadora, ajuda a reduzir a distância entre o ignorante e o conhecimento, Jacques Rancière usa a igualdade, não mais intelectual, como queria Jacotot, mas sim uma igualdade política para reduzir as assimetrias sociais, para incluir aqueles que são excluídos, aqueles que são marginalizados. Desculpa pela expressão, fazemos a questão de colocar entre aspas o termo marginalizado. Nós estamos a usar no verdadeiro sentido do termo. A política em Rancière carece de ser redefinida. Há uma necessidade de redefinir a política, porque ela não se limita simplesmente ao movimento de reivindicação social, seja nas ruas, nas fábricas ou nas universidades, mas sim ela se alarga a todos aqueles que estão em condições de participar ativamente da vida política. Ou seja, a política pode ser realizada por qualquer pessoa, em qualquer lugar, desde que questione e perturbe a distribuição existente de poder, voz e visibilidade na comunidade. Rancière descreve a política como, e passo a citar, a atividade que tem por princípio a igualdade. E o princípio da igualdade transforma-se em repartição das parcelas em comunidade ao modo do embaraço. De quais coisas há e não há igualdade, entre quais e quais? O que são essas quais? De que modo a igualdade consiste em igualdade e desigualdade? Tal é o embaraço próprio da política,
pelo qual a política se torna um embaraço para a filosofia, um objeto da filosofia, fim da citação. Não vou fazer referência à obra, é sempre a mesma, o desentendimento, política e filosofia. Com esta citação, vemos claramente que Rancière problematiza o conceito de igualdade na política, questionando como é que este mesmo conceito se operacionaliza nas práticas sociais. Então, nesse contexto de questionamento político, emerge a filosofia para questionar a origem e, sobretudo, a essência da política. Em relação ao primeiro elemento, que é a origem, Rancière volta aos antigos e, de modo particular, na obra Política de Aristóteles, para mostrar a diferença entre voz e palavra. Voz é própria dos outros animais, ao passo que a palavra é própria dos seres humanos. Então, o homem não faz outra coisa senão transitar da dimensão sensitiva, própria ou exclusiva dos outros animais, para a dimensão intelectiva. Para comprovar essa colocação, é importante termos em conta que a política em Rancière é interpretada em termos estéticos. É algo ligado à estética, à sensibilidade. Podemos recorrer a um fato. Na época antiga, nós sabemos que Platão se interessou pela política devido a um elemento estético. Qual? Em 399 a.C., morre o seu meticuloso e metódico mestre Sócrates. Ora, a morte é um fenômeno sensível, é um fenômeno externo, estético. Então, Platão tornou inteligível aquilo que era apenas sensitivo. Então, nós podemos definir política como ato de influenciar comportamentos eticamente aceitáveis, visando ao exercício e controle do bem comum. Tenho ainda a influência do português standard, estou aprendendo muita coisa. Nós dizemos controlo, mas a literatura brasileira é controle. Então, a palavra-chave na definição da política é o bem comum. Como é que é entendido o bem comum? Continua Rancière, recorrendo mais uma vez ao Stagirita, que o bem comum se expressa em termos de justiça. E passo a citar. O que é justiça? Não fazer mais do que sua parcela nas coisas vantajosas e menos do que sua parcela nas coisas desvantajosas. Fim da citação, Ética Nicômaco, livro 5º. A política surge precisamente desta conciliação entre a oligarquia dos ricos, a excelência dos virtuosos e a democracia do povo. Só isso é que concorre para o bem comum, tal como, mais uma vez, Aristóteles coloca na sua obra, e passo a citar: uma comida impura, misturada a uma comida pura, torna o todo mais proveitoso do que a pequena quantidade inicial. Então, política é uma instituição de classes divergentes, onde cada uma impõe às outras as suas regras de conveniência. Uma pretende fazer muito, outra fazer demais, outra ainda fazer qualquer coisa. Então, o que nos torna verdadeiramente políticos não é o fato de possuirmos a palavra que nos distingue dos outros animais que possuem apenas a voz. O que nos define verdadeiramente como políticos é a consciência da presença das outras partes, é a consciência da presença dos outros seres humanos que expressam suas próprias vozes dentro da comunidade. Então, o que impele
rancia ao debate sobre a política é precisamente a democracia. Então, a democracia, a política em rancia começa precisamente com a democracia, só que essa democracia carece de ser consolidada, a democracia encontra-se confiscada porque há um debate entre o político, a política e a polícia. Então, a política demarca-se claramente da polícia. A polícia está ligada ao controle de corpos, ao passo que a polícia está ligada às instituições, está ligada à tomada de consciência sobre o sentido, o verdadeiro sentido de cidadania. Então, a democracia é entendida como uma forma de reconhecimento de poder àqueles que não têm poder, que ele designa nesta obra o desentendimento dos sem parte. A democracia é uma forma de reconhecimento de poder de não importa quem. É uma forma de reconhecimento de poder praticamente a todos. Então, é necessário que se estabeleça uma verdadeira comunicação política, não é vertical. A comunicação política vertical escamoteia as noções de poder do discurso própria de Michel Foucault. Jefferson, melhor que ninguém aqui, entende, que participei da sua banca de defesa sobre Michel Foucault, o poder do discurso, e também a comunicação vertical escamoteia a noção de racionalidade comunicativa própria de Habermas. Então, fazendo um paralelismo deste pensamento com o filósofo Hans-Georg Gadamer, na sua obra Verdade e Medo, sobretudo na terceira parte, que passo a citar, compreender o que alguém diz é pôr-se de acordo sobre a coisa, não deslocar-se para o outro e reproduzir suas vivências. O problema hermenêutico, aqui podemos substituir. O problema político não é um problema de correto domínio da língua, mas correto acordo sobre o assunto em debate. A verdadeira política emerge quando os seres humanos, enquanto seres falantes racionais, conseguem expressar seu logos através de ações como greves, não apenas como reações violentas, mas como demonstrações de direitos e justiça que são compreendidas, reconhecidas pelo outro lado. Portanto, a política em rancia não se limita à gestão de interesses individuais, mas é uma ciência que busca equilibrar vantagens sem causar desvantagens a ninguém, abrindo espaços de litígio e dissensão que são fundamentais para a construção de mundos comuns verdadeiramente democráticos. Política é, em síntese, a ciência reguladora de vantagem de cada um, sem ser desvantagem de ninguém. Permitam-me, nas últimas notas, dizer que polícia é como o guarda-chuva. Política é o furo que fazemos ao guarda-chuva. Só que o que acontece na sociedade democrática? Na sociedade democrática há sempre guarda-chuva. E através da ação política, nós tentamos furar o guarda-chuva para ver o que se encobre por detrás do guarda-chuva. Só que a polícia vem sempre e fura. E a tarefa é constante, é contínua. Interromper, voltar a furar os remendos que se põem sobre o guarda-chuva. Muito obrigado pela atenção dispensada. Ainda não acabou, Não, eu não vou adicionar nada, simplesmente para lembrar uma coisa, para nuançar o discurso principal do Pedro, que essa crítica de princípio
ela se apoia sobre uma primeira dimensão que é imanente. Porque uma crítica de princípio desse tipo poderia parecer transcendente. Eu frisei que vem de um mergulho imanente nos arquivos do movimento operário e que, por essa razão também, obriga o intelectual a ficar atento aos movimentos sociais sem ter uma posição de verticalidade que permite julgar a priori da significação do que está acontecendo. E permanece a posição do próprio Rancière. Só isso. Obrigado. Bem, temos algum tempo para questões. Alguém tem questões? Uma questão, César, bem curtinho, pro Jefferson. Aproveitando uma expressão que foi utilizada pelo colega italiano ontem, eu queria praticar um sadismo amigável e... Giovanni, desculpa. Posso usá-lo? Já me apropriei, Giovanni. E porque você diz que a crítica começa em Kant, né? E nós estamos, em certo sentido, dizendo que ela começa em Beyle. E se você, de alguma maneira, te ocorreu, né, essa confrontação entre a reivindicação de que a crítica começa no século XVII com Beyle, e essa é a afirmação contrária de que ela começaria, então, no século XVIII com a obra do Kant. Mas eu sei que é um sadismo amigável. Alguma outra questão? Então, penso que o Jefferson pode responder. Se aparecer alguma outra questão nesse meio tempo, a gente... Depois. Obrigado pela questão e pela oportunidade de esclarecer, já que na minha fala não tive essa oportunidade. Quando eu digo que a filosofia começa com Kant, é no sentido de que Kant é realmente o primeiro que se coloca como filósofo crítico. Ele se dá esse trabalho, essa tarefa. Né? Mas as relações com Beyle são bem próximas, como eu imagino. Citei aqui rapidamente a questão do dogmatismo. É conhecido do Kant o seu despertar do sono dogmático do Hilke, né? E eu até acho que tem em alguns aspectos uma semelhança com a tarefa que o Beyle se propõe a fazer em combater o dogmatismo religioso. Eu não sou, como eu disse, profundo conhecedor da filosofia do Pierre Beyle, mas eu fui atrás para ver em que sentido, né, ele contribui para o nascimento da filosofia crítica, e ele é sempre o primeiro autor citado. Claro que muitas das questões que ele trabalha estão ligadas à religião. E quanto a essa parte, eu não saberia realmente dizer o quão profundo é a contribuição que ele deixa. Mas é interessante notar, né, que, além dessa questão contra o dogmatismo, né, vocês sabem melhor, que são especialistas em Beyle, que ele é frequentemente citado como um cético, né? Mas eu até coloquei uma expressão aqui para enaltecer o lado dele inaugurador, né, como o filósofo crítico, né? Que não só um cético, um filósofo crítico, né? Mas esse debate, então, ficaria para uma outra oportunidade para ver qual a profundidade dessa questão. Mas o que, então, para resumir, o que concerne a Kant, é que Kant se considera, realmente ele afirma ser um pensador crítico. Marx vai fazer também uma afirmação de que ele é um pensador crítico, a escola de Frankfurt também. Então é nesse sentido que tem essa tradição que vai chegar ao Foucault, né, como pensadores que determinam a sua filosofia como uma filosofia crítica.
duas perguntas, uma para Victor. Victor, você acha que essa polifonia, esse dialogismo que você está observando em Leila e que você está comparando com o trabalho de Bakhtin sobre Dostoiévski, ele corresponde a uma diluição da filosofia, no sentido de que não tem mais afirmação, ele só distribui assim as várias posições sem afirmar nada, ou corresponde a uma formação só que talvez adiada ou escondida. E uma questão para Jefferson, um pouco perversa, Jefferson, o conceito de polícia que utiliza Rancière, que eu vou precisar, não é a polícia militar ou civil, não, é uma técnica de governo. Aí Rancière vai utilizar essa noção que ele pega em Foucault. O que você acha da utilização que ele faz? Obrigado. Marcos, posso aproveitar? Eu queria primeiro agradecer e parabenizar os trabalhos da mesa. Fiquei muito contente e aprendi muito com cada um de vocês. Eu queria perguntar para o Victor, o seu trabalho é extremamente interessante, né? E eu concordo com praticamente tudo que você coloca, mas eu queria aproveitar esse momento para que você explicasse um pouco mais. Você distingue uma diferença clara entre... Você compartilha daqueles que pensam que há uma diferença clara entre filosofia e literatura? Você já pensou nessa questão para o teu trabalho? Ela é pertinente para o teu trabalho, não é? Isso porque, obviamente, o Bell, ele é um filósofo para nós, claro, mas durante muito tempo ele foi estudado pela literatura, né? Pelo valor dos seus escritos, pela retórica, pelo grau de retórica que, obviamente, ele domina. Então, bom, queria te ouvir em relação a isso. E com relação ao Pedro, a fala do Pedro, eu queria que talvez você pudesse nos explicar um pouco mais sobre essa questão que é muito instigante, que aparece no Mestre Ignorante, que vocês tocaram, que é possível, a questão da igualdade, não é? Uma igualdade generalizada. A minha questão, acho que ela poderia ser traduzida rapidamente assim: é possível àquele que não sabe ensinar? Eu sei que Rancière diz que sim, né? Você poderia dizer por que ele acha que é possível? E aí, se abola em todas as hierarquias que nós conhecemos, haveria uma igualdade total, universal, mesmo dentro de uma relação entre educadores e educandos? Obrigada. Obrigado pelas perguntas. Então, começo com a pergunta do professor sobre a diferença, né, entre Beria e Dostoiévski, né, nessa analogia. Eu li essa analogia, né, através da leitura do Thomas Lennon, né, em Reading Beria. Então, na minha compreensão, ele estabeleceu essa analogia em termos de princípios epistemológicos, né? Mas eu acho que seria uma diferença importante entre Beria e Dostoiévski. Dostoiévski se ocupa de romances, né? Ficção, digamos assim. Claro que ele, através dos seus heróis, dos seus personagens, ele se dedica a pensar problemas a partir de pontos de vista diferenciados, mas eu acho que em primeiro plano não é a ideia, né? Segundo Bakhtin, acho que esse foi um dos problemas dos críticos literários de Dostoiévski, de colocar em primeiro plano certas filosofias, né, que emergiram na obra de Dostoiévski.
Mas, segundo Bakhtin, o principal de Dostoiévski é a sua poética, né? Que é o romance polifônico. E, no caso, Beck é um filósofo, né? Está pensando em questões, em termos de épocos estabelecidos. Eu acho que a questão está mais próxima de encaminhar opções, né? De adiar a resposta, de não construir sistemas, mas acho que essa é a diferença entre Beck e Dostoiévski, né? Que é um autor, que é um romancista. A segunda pergunta, né? A distinção entre filosofia e literatura. Tem um texto muito interessante que eu li recentemente da Gabi Nebano, que ela fala sobre as formas literárias da filosofia. Né? Então, sim, há uma diferença, né, entre filosofia e literatura. Eu acho que até a primeira resposta meio que ensejou isso. Né? Mas há uma questão de pensar a relação entre pensamento e linguagem. Né? Eu acho que isso que me motiva a pensar as questões da bilocalidade, do discurso, para ler o Beck. Mas isso seria uma parte, né, da pesquisa. Então, respondendo a mais uma pergunta cruel, sobre o conceito de polícia, Foucault, para Foucault, tem que esclarecer para a audiência, né? O conceito de polícia em Foucault, a gente pode equivaler ao conceito dele de Estado administrativo. A polícia, para ele, é a aparelhagem do Estado que vai, né, fazer toda a parte de vigilância, de controle, de divisão do espaço, né, que vai dar suporte para ter informações sobre os indivíduos, o que os indivíduos fazem. Então, é essa parte ostensiva do controle dos casos. Né? Ela não espera o acontecer, né, o acontecimento para agir, ela se prevê, né? Se toma uma atitude previdenciária, nesse sentido. Né? Então, ela está relacionada ao controle, né, à organização do espaço, né? E aí eu quero dizer realmente a circulação, por onde as pessoas podem circular, né? Quais são as distribuições do espaço, distribuições, né, de renda, né? E eu acho que é nesse caso que vai se aproximar do conceito que o Rancière procura trabalhar. Lógico, com as diferenças do tipo de análise proposta do Foucault e do Rancière, mas não é tanto, então, né, em questão do foco de aquilo que todos concordam. Né? Eu acho que a polícia é um modo que o Rancière usa, né, e o Foucault também, para mudar a questão pelo que lutam, né, pelo que as pessoas lutam. Então, o que elas estão dispostas a entrar, a enfrentar. Então, é por esse meio que eles abordam então, as questões relacionadas ao direito, né, e à distribuição do poder. Acho que seria isso nesse caso. Obrigado. Esta pergunta sobre polícia, indiretamente também é para mim. Eu pretendo ser leitor de Rancière. O meu projeto também está por aí e aprendo com a sua resposta. Indo para a questão que é dirigida diretamente pela professora Maria Cecília. É possível aquele que não sabe ensinar? Eu depois hei de remeter ao professor Labour, porque ele é exímio leitor de Rancière e de modo particular da obra O Mestre Ignorante. Apenas vou dar algum palpite. Vou partir de um provérbio. Ninguém é tão sábio que não possa aprender. E ninguém é tão ignorante que não possa ensinar. Aquele que não sabe pode ensinar? Ensinar não é despejar, permita-me a expressão, conhecimentos ao aluno. Conhecer é mediar. É possível que a pessoa saiba muita coisa e não consiga mediar. Por isso há a metodologia própria para poder se ensinar por aí.
Então, não é requisito único. Não é porque a pessoa sabe, vai ser o melhor mestre. É possível que tenha muitos conhecimentos e não é próprio para mediar o processo pedagógico. Então, se calhar substituirmos o termo ensinar. Será que ensina-se verdadeiramente? Ou despertamos um conhecimento que se encontra no estado latente por parte do aluno? O professor também é ignorante. Mesmo aquele que intitulamos sábio, vamos colocar aspas, sábio, ele é ignorante em relação às potencialidades do seu aluno. Se calhar aquele aluno não deveria fazer aquela área. É bom para a arte, é bom para a literatura, mas não teve um bom encaminhamento. Acabou fazendo uma área que não corresponde com os seus talentos. Mas prefiro remeter ao professor para respostas mais objetivas. Eu sei que o professor gosta desta obra, O Mestre Ignorante. Quando estou diante de si, a obra, O Mestre Ignorante, fica sempre na minha mochila, a pasta. Não dá para tirar. Então, remeto ao professor Lacuna. Eu vou dar só um comentário rápido. O Petit Rancière é chocante, mas é uma história verdadeira, mas ele ilustra de uma maneira que todo mundo vai entender. Pensa bem na situação que um pai, uma mãe de família tem que fazer os trabalhos de escola que o aluno faz em casa e não conhece a disciplina. Então é ignorante, mas vai monitorar e vai utilizar o manual da sala de aula. Então é essa situação que ilustra o princípio de um parceiro que está numa situação de igualdade com outro parceiro, não tem a autoridade vertical de um mestre omnisciente, e porém ele ajuda o outro a conhecer. Mas tem duas condições: tem que ter um manual e tem que ter a vontade, tem que ter a motivação. Mas funciona, e a gente conhece uma ilustração concreta. Então, por excepcional que seja, ilustra a possibilidade de um princípio de igualdade na educação. Ele sabe que é excepcional, mas é importante para ele destacar o princípio. E como é uma experiência concreta que todo mundo faz, não é tão chocante como se eu fosse para propor para você te ensinar o chinês. Isso seria, eu não conheço o chinês, você tampouco. Eu pretenderia te ensinar. Mas o caso dos pais de família é mais fácil de entender. Gente, infelizmente estamos sem tempo, então a gente encerra aqui essa mesa e depois de um breve intervalo de 15 minutos a gente retorna para a próxima sessão. Muito obrigado a todas e a todos, muito obrigado aos nossos palestrantes.